Gente, eu sou a Laurian, eu sou psicóloga e psicanalista do Materno Mundo e eu vim aqui gravar um vídeo rapidinho para falar para vocês um pouquinho sobre o temperamento infantil e as suas emoções. Bom, quando o bebê nasce, a gente pensa que todo choro dele é um sinal de comunicação, né? Então ele se comunica através do choro para que a mãe ou o responsável ou o cuidador possa entender e vir a suprir essa demanda que ele está precisando, então seja de fome, de cólica, de sono, e a partir de um determinado momento, a mãe já começa a entender e diferenciar quais são esses choros, né? Então, se o bebê tá chorando de fome, de sono, de cólica. Conforme a criança vai crescendo, ela aprendeu que a forma de utilização de comunicação é o choro, né? E aí ela só tem esse recurso para se comunicar, porque ainda muito pequena não fala. Então a criança chora. A criança chora quando a mãe sai, a criança chora quando a mãe briga, a criança chora quando o pai grita, a criança chora quando fica sozinha ou quando o irmão pega o brinquedo. E aí, quando ela vê que esse choro não traz mais essa mãe a todo tempo como era quando bebezinho, ela começa a utilizar outros recursos, que aí a gente vem já definido qual é o temperamento. Então aí a gente vai nomeando para nossa criança. Então ele é mais tranquilo, ele é muito nervoso. Quando ele fica muito nervoso, ele chora, ele grita, ele joga os brinquedos no irmão e ele faz isso. E aí a gente vai começando a definir e perceber mais a personalidade e o temperamento da criança. Mas a gente precisa entender que todo esse dinamismo não é uma coisa super ruim. Isso faz parte do desenvolvimento da criança, ela ter esse temperamento. Se ela se joga no chão, se ela joga o brinquedo no outro, é claro que nós, pais, precisamos conter e organizar esse movimento, né? Para que isso não ocorra, para que ela não machuque, para que ela não haja assim na vida adulta. Mas quando a gente fala de desenvolvimento da criança e de temperamento, quando a gente nomeia, às vezes a gente rotula a criança, e aí esses rótulos que são prejudiciais, a gente precisa ter cuidado com isso. Então, quando eu falo, ele é agitado, ele não para quieto, ele não para sentado, ele mexe em tudo, ele é muito curioso, isso são características, ao meu ver, positivas. Num contexto geral, é óbvio que isso pode interferir e atrapalhar algumas coisas, mas criança sendo criança. Então, uma criança que não brinca, que não mexe, que não faz nada, aí me preocupa, né? Então, a criança que ela é curiosa, que ela é agitada, que ela busca, isso é uma criança saudável. É claro que, como eu falei, a função dos pais é organizar esse temperamento e fazer com que isso seja de uma forma organizada e não exacerbada, tá? Então, quando a criança aprende a confrontar os pais, é porque é na forma que ela diz assim, ó, ei, eu já sei que eu não sou você. Eu já sei que eu sou um ser diferente de você, mãe e pai. Então eu posso ter os meus desejos. Eu não preciso comer só a hora que você quer que eu coma. Eu não preciso comer só o que você quer que eu coma. Então é aí que a gente começa a ter muito conflito com a criança, porque a criança também começa a desejar coisas que nós, pais, não desejamos, talvez. Então, que vem talvez os temperamentos que são um pouco mais confrontadores, então a criança começa a ficar mais birrenta, mais teimosa, e aí a gente começa a rotular de novo. Mas cada caso é um, né? Então, quando a criança começa a fazer isso, ela vai definindo qual é o modo de personalidade, o que ela deseja, o que o meu pai deseja, quem sou eu, quem é o meu pai e minha mãe. Isso não é ruim, como eu falei, vocês pais quem precisam saber dosar e organizar isso, né? Então, é claro, a criança vai ter preferências para comida, mas ela precisa comer em determinadas situações e horários, e aí são as regras de vocês, tá? Então, é isso. O temperamento e essa fase, às vezes, explosiva e difícil da criança faz parte do desenvolvimento dela, tá? Então, tomem cuidado com os rótulos que vocês possam dar para o filho de vocês. Meu filho é teimoso, meu filho é bagunceiro, meu filho é isso. Né? Isso faz parte do desenvolvimento para que ele descubra quem ele é. Isso não tem a ver com permitir que a criança faça tudo, com passividade. Tá? A criança vai criando os próprios mecanismos dela para que ela possa criar a própria personalidade. E é isso. Espero que tenha ajudado e gostado do vídeo, tá bom? Um beijo e até mais!